Meus amados, uma grande verdade da vida é que às vezes nós nos sentimos travados em determinada situação. Estamos caminhando, de repente as coisas começam a dar errado. Pronto. Acaba com a nossa mente, acaba com o nosso coração, nós ficamos angustiados, ficamos amargurados. Então, quando as coisas não dão certo ou não saem como nós esperamos, não demora muito, mas cedo ou mais tarde, a aflição toma conta de nós. A amargura parece que invade a nossa alma. Nosso semblante ele se transforma para pior, não é verdade? Nós ficamos assim, mais carrancudos, pesados. Essa é a vida da maioria de nós, talvez todos. Nós atravessamos lutas, dificuldades, e às vezes é como se nós estivéssemos amarrados em determinadas situações. Algumas semanas atrás eu comecei a falar a respeito desse assunto, sobre as correntes que estão nos prendendo. Mas eu creio, meu amado, que embora isso seja uma grande verdade, correntes parecem nos prender em diversos aspectos, nós muito bem sabemos que existe um Deus que nos liberta, existe um Deus que nos ajuda, existe um Deus que nos conforta, e é pela esperança nesse Deus que nós continuamos a nossa caminhada. É pela esperança nesse Deus que nós vamos andando passo a passo, às vezes muito lentos, mas vamos conseguindo. Às vezes parece que nós estamos voltando para trás, mas vamos insistindo e prosseguindo, porque Deus faz com que nós avancemos. Hoje o meu assunto com você é falar sobre questões de amargura que tomam conta do nosso ser e que fazem com que nós nos sintamos presos nessa vida. Mas eu creio que Cristo veio para nos libertar, ao invés de nos prender. E Atos dos Apóstolos nos traz uma história excepcional. Atos capítulo 8, aliás a Bíblia toda conta a história de homens e mulheres comuns como eu e você. Homens e mulheres que têm ou tiveram problemas assim como eu e você temos, não? Mas a Bíblia ela nos ajuda, ou pelo menos nos dá direções para como nós podemos lidar com tantas dificuldades, com tantos problemas que porventura nós tenhamos em nossas vidas. Então abra a sua Bíblia em Atos capítulo 8, eu quero ler alguns versos dessa história. Durante a mensagem eu quero contar mais detalhadamente essa história, mas no versículo que eu quero começar, o versículo 18 até o 23. Do verso 18 ao 23 diz assim a palavra: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder a mim, para que a pessoa sobre quem eu puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura. Vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. E aí então Simão respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês me disseram. O coração daquele homem estava cheio de amargura. Esse homem estava com um grande problema. Ele se chamava Simão, e nos versos anteriores, se você ler no versículo número 9, você vai ver que esse homem vinha praticando feitiçaria já há algum tempo na cidade de Samaria.
Ele era então um feiticeiro, era uma pessoa que invocava espíritos do mal, era uma pessoa que não se importava com o verdadeiro Deus, mas criara para si mesmo os seus próprios deuses. Ali na cidade de Samaria, um homem de Deus pregou a palavra do reino, e durante a palavra que era anunciada, muitos daquela cidade resolveram mudar de vida, inclusive esse homem feiticeiro chamado Simão. O versículo 12 diz assim: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, em nome de Jesus, eles creram nele. Então depois, eles todos viram as grandes coisas que o reino de Deus traz à vida humana. Eles perceberam a bondade do Senhor, eles perceberam que Deus fazia grandes coisas entre eles. Versículo 13 diz que eles olhavam maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Havia um grande alvoroço positivo naquela cidade. Deus estava revolucionando os corações, pessoas estavam sendo abençoadas. E o maior milagre que aquelas pessoas de Samaria puderam presenciar ali é aquilo que o texto chama da manifestação do Espírito Santo. Você lê na Bíblia, você vai ver várias manifestações do Espírito de Deus entre aqueles homens e aquelas mulheres. E Simão, aquele homem que havia decidido mudar de vida, queria se colocar no lugar dos apóstolos. Por quê? Os apóstolos chegavam, colocavam a mão sobre o povo, e quando eles faziam esse sinal, colocando a mão, é que eles recebiam o Espírito. Havia um espírito então de interesse na vida de Simão, que fala assim: eu também quero este poder, eu também quero ter esse poder que esses homens estão tendo de orar e o Espírito Santo vir sobre todas as pessoas. E Pedro, naquele exato momento, vendo que isso não vinha de Deus, vendo que aquele homem estava somente interessado em algo, vendo que aquele homem queria se promover, vendo que aquele homem queria somente se beneficiar, ele repreendeu o homem dizendo: o seu coração não é reto diante de Deus. Apesar de nós termos visto que ele havia se decidido por Jesus, apesar de nós termos visto que ele queria ser um seguidor de Jesus, o coração daquele homem ainda não havia se ajustado diante de Deus. E qual era o problema? O coração cheio de amargura. Quando nós lemos o versículo 23, ele diz: vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Amado, o que nós podemos entender que seja amargura? Amargura é aquele sentimento ou ressentimento que nós guardamos no coração e que adoece a alma. É aquele sentimento que vem sobre nossas vidas trazendo angústia, trazendo tristeza, trazendo prejuízos, trazendo perdas, decepções. É aquele sentimento que nos coloca para baixo e nos traz um profundo sofrimento na vida. Às vezes isso vem por conta de ressentimentos causados por outras pessoas sobre nós. E aí nós olhamos e falamos assim: olha, o que fulano fez comigo? E guardamos esses sentimentos em nosso coração, e causando assim uma grande amargura em nossas vidas. O fato é que um coração amargurado sempre há de gerar sentimentos ruins. Há pessoas que guardam esses sentimentos durante toda a sua vida. E uma pessoa amarga, você deve conhecer algumas pessoas que agem assim com frequência. Uma pessoa amarga, ela contamina o ambiente que ela está. As pessoas que estão no mesmo ambiente logo se sentem mal por aquela pessoa que está agindo com amargura no seu coração. Tal pessoa é tomada pelo sentimento de vingança e acaba afetando todos que estão ao seu redor. E não demora muito então para ela se ver aprisionada, acorrentada nesse terrível sentimento. Deuteronômio capítulo 29, versículo 18, encontramos a Bíblia dizer: cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo,
cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquela nação, para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza o veneno amargo. Você vai para Hebreus, você vai encontrar a seguinte declaração: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A Bíblia diz em outro momento que, a respeito das mulheres, nada contra, não é nada contra as mulheres, mas diz a respeito das mulheres que o coração amargo de uma mulher destrói a casa, e é uma realidade. O fato é que a amargura, meus amados, é uma prisão que destrói tanto quem a possui quanto quem está ao seu redor. E Simão estava passando por isso. Esse feiticeiro ou ex-feiticeiro estava passando exatamente por esse ressentimento, estava preso a uma tremenda arapuca e se acabando de ir de mal a pior. Ele então, que estava antes preso à feitiçaria, agora se encontra preso à amargura. Às vezes nós somos assim, meus amados. Pulamos de um pecado para o outro, pulamos de um problema para o outro. Às vezes até pensamos que nós melhoramos em determinada área e daqui a pouco nós nos vemos afundando em outra área diferente. Mas na verdade, tanto seja num lado ou de outro, nós estamos afundando na mesma situação. Somos escravos de algum mal em nossas vidas, e quando algum mal domina a nossa vida, por algum tempo, nós perdemos o prazer pela vida, ou no mínimo perdemos o prazer por parte da nossa vida. Então se observarmos o texto, nós podemos ver que, apesar disso ser uma realidade da vida de Simão, assim como é na vida, muitas vezes, na nossa própria vida, há um caminho pelo qual nós podemos quebrar as correntes da amargura em nosso mundo. Versículo 21 constata a realidade daquele homem. Ele diz: você, Simão, não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Quando nós olhamos para nós mesmos, não há advogado melhor do que nós mesmos para nos absolver, né? Quem aqui já se culpou? Quem aqui já se condenou, melhor dizendo? Quem aqui está dizendo assim: não, eu sou culpado, não, eu sou o causador dessa situação, Não, é muito mais fácil nós olharmos ao nosso redor e acharmos os diversos culpados. Ninguém advoga contra si mesmo. E quando nós percebemos isso, nós caímos no laço da amargura, da tristeza, do domínio pelo mal em nossas vidas. Então, o que eu percebo nesse texto é que a amargura é o resultado de um coração desviado de Deus. Estamos caminhando, se nos desviamos de Deus, logo nós somos levados para algum tipo de sentimento que pode despertar a amargura em nosso coração. Foi esse caso de Simão. Simão foi repreendido por Pedro, que disse para ele: você não tem parte nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Então, Simão era o tipo de pessoa que queria Deus apenas pelas beiradas. Sabe aquela pessoa que fala assim: não, deixa eu pegar esse negocinho de Deus aqui, porque isso me interessa. Então traz para cima: não, deixa eu pegar agora essa beirinha aqui, sabe? Porque essa beirinha me interessa. As coisas tinham que ser do jeito que ele queria. Já viu isso na sua vida? Tem que ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito não vai funcionar, não vai para frente. Simão era esse tipo de pessoa, e quem sabe tenha sido dessa forma que ele adquiriu, talvez algum tempo atrás, aquelas práticas da feitiçaria. Quando teve a oportunidade de mudar, ele mudou, saiu da feitiçaria, mas caiu em outra
arapuca em outro problema. Ele queria ter o poder em suas mãos e com as suas mãos invocar Deus sobre a vida das pessoas e ministrar o Espírito Santo na vida e nos corações das pessoas que ali estavam. O que eu posso ver é que eles estavam tanto quanto presunçosos de si mesmo. A presunção entrou em sua vida de tal forma, amado, que a narrativa do texto diz que ele estava em fel de amargura, em laços da iniquidade. O texto não detalha claramente como que ele caiu nesse precipício, mas o fato claro que o texto diz é que ele estava vivendo uma vida longe de Deus, ou no mínimo paralelo a Deus. Deus caminhando aqui e ele caminhando aqui. E tem gente que tem medo, ou não sei o que, tem receio de se aproximar de Deus pelas suas próprias razões. Era o caso de Simão. Apesar dele ter tido essa experiência com Deus, ele ainda não havia sido transformado. Tanto é que o seu comportamento demonstra que ele ainda estava vivendo desviado de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Que declarar fé sem transformação pouco adianta. Levantar a mão, eu sou de Jesus, frequentar uma igreja, estar declarando publicamente a sua fé, é importante, mas sem a transformação isso não quer dizer nada. Dizer que serve a Deus sem mudar a sua maneira de ser, não interessa a ninguém, nem tampouco a própria pessoa. Tanto é que Jesus, em determinado momento, falou, um grupo de pessoas falou para Jesus, dizendo: Senhor, Senhor, eu não fiz em teu nome isso, aquilo e aquilo outro, eu não fiz dessa forma. E aqui eu talvez contextualizando poderia dizer: eu não fui à igreja tantas vezes, eu não participei de uma célula, eu não fui professor da escola bíblica, eu não preguei até. E as pessoas estavam assim falando para Jesus. Jesus falou: espera aí, você está me chamando Senhor? Eu sou Senhor daqueles que fazem o que eu estou mandando. E Simão é aquela pessoa que dizia que Deus era importante para a sua vida, mas não estava interessado em fazer o que Deus queria para o seu vida. E aí então, ele vê aquele movimento acontecendo na cidade, se interessa por isso e fala que quer ser mais um. E Pedro puxa o tapete dele e fala assim: não, você precisa antes transformar-se, precisa mudar de vida. Depois você vai ser usado por Deus, mas primeiro você muda de vida. E aquela recusa de Pedro para ele fez com que o seu coração se enchesse ainda mais de amargura. É por isso, meu amado, que a amargura gera nas pessoas o sentimento negativo. E assim as pessoas muitas vezes vão buscando a Deus, vão servindo uma igreja, se adaptam a uma determinada comunidade de fé, mas ainda não passaram pela transformação, ainda não se encontraram de Deus, com Deus, assim como a Bíblia de fato deseja. Mas essa é somente uma constatação do fato, porque o que nos interessa não é constatar a realidade que está presente na vida de muitos de nós até. A questão do texto bíblico é dizer que a solução para a amargura, ela existe, e está numa palavrinha que o texto destaca, chamada arrependimento. Olha só o que diz o versículo 22. Ainda Pedro, voltando-se para aquele homem, disse: arrepende-te, pois, dessa sua maldade, e roga ao Senhor para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do seu coração. Foi a proposta de Pedro, que na verdade é a proposta de Deus para toda a humanidade, especialmente para aquele homem que estava com o coração amargurado, assim também como para mim e para você, se porventura temos guardado rancor e amargura em nossos corações. A questão é que, na maioria das vezes, nós tentamos remediar os nossos problemas, e
em alguns momentos nós damos as nossas soluções para esses problemas que nós tentamos resolver. Pessoas do mundo inteiro acham, por exemplo, que tomar um copo de água com açúcar acalma quem está passando por uma questão de nervosismo. Você talvez já tenha tomado, eu já tomei, pensando que aquela aguinha com açúcar irá acalmar o nosso coração, mas já está comprovado que o açúcar produz energia. E a pessoa, em vez de se acalmar, ela vai ficar mais agitada ainda, vai ficar mais voltada para essa situação ainda. Então, nós não sabemos nos remediar, essa é a verdade. Não há remédio, meu amado, que nós possamos dar à nossa dificuldade causada pela amargura, senão aquele que a Bíblia nos aponta, que é o qual seja o arrependimento. O arrependimento é a resposta de Deus, a opção de Deus para os inúmeros equívocos que nós cometemos em nosso viver. Então, um dos grandes problemas gerados pela amargura, por exemplo, é a mágoa. Você já deve ter ficado magoado com alguém, né? Às vezes acontece isso, eu me magoei com fulano porque ele fez assim, porque falou dessa forma. Então, quando nós nos ressentimos ou nos magoamos por algo que fizeram conosco, e se esse sentimento perdura há muito tempo, ele nos transforma em pessoas amargas. E ali somos fatalmente dominados pelos sentimentos ruins que nós falamos lá atrás, há pouco. E não demora então para que a infelicidade bata a porta da sua vida com mala e cuia preparado para invadir o seu viver. Eu fico pensando, meu amado, quantos corações magoados na vida há. Quantas pessoas que deixam ou são levadas pela dor de um sofrimento. Quantas pessoas não têm acumulado tal sofrimento em suas vidas. E a não ser que essas pessoas, talvez até mesmo nós, não tomemos uma atitude já, nós então em breve nos encontraremos dominados por tal situação. Então, ao ver aquele homem dominado pela mágoa, Pedro vai logo diretamente ao ponto do problema e diz uma só palavra: é arrependimento. Se você se arrepender, esse negócio vai se resolver. Você só pode mudar a sua situação se você mudar o seu coração arrependendo-se. Então, pessoas que carregam suas mágoas por anos a fio precisam de arrependimento. Quais são, meus amados, os sentimentos negativos que você tem cultivado, os ressentimentos, as decepções, o que você tem guardado em seu coração e por que você tem carregado isso até então? Maridos que ficam magoados com a sua esposa só porque ela queimou arroz. Não tem problema queimar arroz. Não. Mulheres que ficam magoadas com o seu marido só porque ele deixou a meia na sala. O que tem deixar a meia na sala? Não é verdade? Mas guardam mágoas em seu coração. Filhos que ficam magoados com os pais só porque o pai não deu aquele tênis que ele queria. Pais que ficam magoados com os filhos. Pessoas que ficam magoadas umas com as outras dentro da igreja. E assim, meu amado, nós vamos perdendo o nosso tempo de viver, porque vamos gastando as nossas energias com os ressentimentos, com as mágoas, com a amargura. Isso não é vida para ninguém. Assim estava Simão, aquele homem, o homem que está descrito aqui na nossa história. Agora, diante daquela prisão, daquela dificuldade, ele vê uma alternativa, ele vê uma possibilidade. Ele encontra a palavra de Pedro, que é a palavra de Deus, dizer para ele: é arrependimento, meu amigo. Esse é o caminho para você se livrar desse negócio. Então, pelo texto, nós podemos compreender que para vencer esse sentimento de amargura que muitas vezes, em muitas situações, nos acorrentam, é preciso tomar uma decisão correta, coerente com a palavra de Deus.
Versículo 24, depois que Simão ouviu as palavras de Pedro dizendo: arrepende-te, ele respondeu: cara, até que enfim alguém me falou uma coisa coerente. Não foi dessa forma, foi parecido. Ele falou: ore você por minha vida, para que não me aconteça nada disso que vai acontecer se eu continuar amargurado, para que nenhuma maldição, nenhuma dificuldade, nenhuma intriga continue em meu vida. O que eu vejo aqui é aquele homem se encontrar em uma encruzilhada. Dois caminhos se colocam diante dele. De um lado, o sentimento de amargura que já fez morada em seu coração, lhe dominando e destruindo cada vez mais a sua vida. Mas do outro lado, uma solução apontada por Pedro: o arrependimento. E ele fica olhando para um lado, para o outro, e não sabe se ele continua apegado à sua escravidão, àquela corrente que o prende, ou se ele se liberta e vai através do arrependimento viver a sua vida. E a escolha que ele fizesse determinaria então o tipo de vida que ele optaria em ter a partir de então. Então somos nós, meus amados, que escolhemos que tipo de vida nós teremos. É você que escolhe. Deus fala assim: olha, está tudo já em você toma a decisão que você quiser. Se você quiser viver no inferno dentro de casa, você viva. Se você quiser viver em paz dentro de casa, você vai viver. Se você quiser viver difícil lá, com dificuldade no emprego, você viva. Mas se você tiver uma paz no emprego, você vive também. E assim sucessivamente. Nós podemos optar por viver a vida remoendo as nossas mágoas, as nossas amarguras, as nossas dores, as nossas dificuldades, ou podemos caminhar pela direção oposta, vencendo a amargura através de um verdadeiro arrependimento. E aqui eu não estou dizendo se é fácil ou difícil, mas por mais fácil ou difícil que possa ser, sempre se tratará de escolhas individuais que nós fazemos em nossa. Por exemplo, Simão poderia escolher não mudar. Ele ouviu as palavras de Pedro, falou assim: não, Pedro, desculpa aí, mas você está errado, não é nada disso. Assim, meus amados, pessoas todos os dias escolhem não mudar de vida. Elas esperam o vento mudar de direção, elas esperam parar de chover, elas esperam a situação melhorar, elas ficam esperando, não tomam decisões, mas na verdade elas esquecem que não tomar uma decisão é também tomar uma decisão de não tomá-la, e ali então presas, elas vivem e não mudam de vida, e por isso continuam presas, acorrentadas ao mal que as domina. O coração daquele homem estava dominado por um desejo irrefreável, por algo que ele não conseguia, do ponto de vista pessoal, controlar. E aí então, o que ele decidiu fazer? Ele entendeu o poder da decisão. Amado, somente quando nós entendemos o poder da decisão é que nós causamos mudanças profundas em nosso viver. Por isso, ao invés de deixar as coisas como estavam, Simão preferiu decidir mudar. Então as pessoas, todas elas, eu e você inclusive, podemos decidir mudar a nossa vida. E foi o que Simão fez. Veja que ele havia já se decidido, momentos anteriores, a andar com Deus. A cidade toda havia sido impactada pelo poder de Deus, e ele foi uma das pessoas que falou: eu quero esse Deus, mas esqueceu de mudar de vida. No seu encontro com Pedro, Pedro disse: olha, você está querendo seguir Jesus, precisa mudar de viver. Então ninguém que decide andar com Deus continuará da mesma forma. É impossível. A Bíblia diz que nós somos transformados. Ela diz também que nós somos uma nova criatura, dizendo assim: olha,
Antes vocês agiam de uma forma, mas agora vocês são outra pessoa. Vocês foram impactados, vocês foram mudados. Por isso não tem como alguém que decide viver com Cristo não mudar a sua vida. É uma consequência natural. Do contrário, eu não tomei a minha decisão com o Senhor. Então Simão fala: olhe por mim porque eu preciso. E ali aquele homem está convicto de que aquela escolha seria a melhor escolha para a sua vida. Então ele se humilha diante de Deus e fala: de fato, eu vacilei, mas eu me arrependo. Ora por mim, Pedro. Ora para que esse mal da amargura que está destruindo a minha vida saia do meu coração. Eu não quero continuar da forma como estou vivendo. Tem sido tão desprazeroso viver dessa forma, tem sido tão desagradável. E ele então diz não para a amargura, e ao dizer não para a amargura, ele também está dizendo sim para o agir de Deus em seu viver. Ou é Deus ou amargura, as duas coisas não se combinam. E o agir de Deus na nossa vida, meus amados, é tudo o que nós mais precisamos nos momentos em que nós sentimos acorrentados, seja pelo que for, especialmente pela amargura. Mas Deus só irá agir na sua vida e na minha quando nós permitirmos e deixarmos Ele agir. Essa é a decisão. A decisão que nós estamos tomando na vida é deixar Deus ser Deus em nosso viver, no nosso casamento, no nosso emprego, na nossa paternidade, na nossa maternidade, na nossa relação na igreja, em todos os momentos, na relação com os amigos. É deixar Deus ser Deus, ao invés de nós pensarmos que nós podemos tratar dos nossos próprios problemas. Nesse caso nós estamos falando da amargura. E a amargura, meu amado, nos causa aflição, nos causa angústia, desgosto. Eu volto a repetir, você provavelmente já se sentiu assim em algum momento, talvez até se sinta agora, nesse momento, escravos, dominados, acorrentados a esse sentimento tão terrível que destrói a alma, destrói o coração. E você ainda pode até mesmo ter as suas razões, as suas justificativas. Não estou dizendo que elas não existam, talvez existam. A vida talvez não esteja sendo tão fácil assim para você. Mas, meu amado, permanecer escravos, seja o que for, especialmente a amargura, não deveria ser opção para nenhum de nós. Mas aí me vem a memória: quantas vezes nós queremos Deus à nossa própria maneira? Tentamos colocar Deus em uma caixa para que Ele tome o formato que nós achamos que Ele deve ser. Mas isso não funciona não. Porque Deus tem uma característica que nós chamamos de característica imutável. Ou seja, Deus não muda. Não é como aquela massinha de modelar que você vai colocando da forma como você quer. Deus não se adapta a você. É você que se adapta a Deus. E se é você que se adapta a Deus, é você que precisa mudar e não Deus. Outras vezes nós tentamos viver a vida com Deus, tentando conciliar sem um verdadeiro arrependimento. E se assim procedemos, meus amados, na verdade nós estamos excluindo Deus desse relacionamento e nos iludimos a nós mesmos, porque Deus não se manifesta onde não há arrependimento. Deus deseja se manifestar em corações arrependidos. E quem sabe, meu amado, seja exatamente isso que você precisa no dia de hoje: arrepender-se. E ao invés de exigir do outro, da outra, algum tipo de arrependimento, sobretudo, é um milagre de Deus em nossos corações, porque Ele pressupõe mudanças só Deus pode fazer em nossas vidas. E mudança requer tomada de decisão. E por fim, então, e por isso, então, desculpe, viver livre da amargura é uma decisão que você toma. Não é uma maldição que lançaram sobre você.
Não é a fatalidade que você vive como um pobre coitado. Não, é uma decisão que você toma na vida. Você escolhe continuar ou não com a vida de amargura, preso a ela ou livres com Cristo Jesus. E essa pode ser a sua encruzilhada hoje. Assim como Simão se encontrava naquela encruzilhada sem saber para onde ir, talvez nós estejamos vivendo a mesma situação hoje. No livro de Jó você vai encontrar coisas semelhantes a essas. E uma das coisas que Jó falou em determinado momento é que ele não podia ficar calado. Ele dizia: eu estou aflito, eu tenho que falar porque o meu coração está cheio de amargura. E assim como eu e você, Jó tinha suas razões para estar amargurado, tinha suas lutas, as suas dificuldades, mas Deus não criou ninguém para viver amargurado, para viver preso à amargura. Por isso então começa a ser libertado da amargura, como Jó, que começou a falar com Deus daquele sentimento que o prendia. Talvez alguém tenha te magoado, meu amado, alguém tenha ferido o seu coração, alguém tenha feito alguma coisa contra você. Eu sei disso, às vezes isso acontece mesmo. Pessoas desejam o nosso mal, e aí você está chateado porque o que você queria de fato não acontece. Você fala assim: poxa vida, tanta gente aí bem na vida, mas eu aqui. E aí você coloca naquela posição de pobre coitado. Deus não cai nessa chantagem, meu amado. O que Ele quer de você é que você conte para Ele o seu problema. Jó abriu o coração e falou assim: estou na pior situação da minha vida, não consigo andar, não consigo pensar, não consigo viver, estou amargurado. E Simão, no nosso texto aqui, embora não conseguisse sequer falar com Deus, pelo menos pediu para Pedro orar em seu favor, pediu para Pedro interceder pela sua vida. Meu amado, eu creio que de uma forma ou de outra, falando você mesmo ou outra pessoa falando com você, você deveria fechar o capítulo da amargura em seu viver, em seu coração, endireitando a sua vida. Lembre que o coração de Simão estava torto, os caminhos dele não estavam certos, ele desviava à direita, à esquerda, ia, subia, descia, estava tudo errado. Mas ele entendeu que Deus poderia consertar a vida dele. A Bíblia diz em Isaías que seja o que for que se encontre torcido ou torto, Deus pode endireitar. Que seja o que for que esteja errado na vida, Deus pode torná-lo certo. Seja qual for a dificuldade que eu ou você atravessamos, Deus pode intervir em nossa situação, porque somente Ele pode consertar aquilo de errado que há em nosso viver. E tudo que você precisa é o quê? É tomar uma decisão. É tomar uma decisão, mas a decisão correta, de entender que você não foi criado para viver em amargura de vida. Você não foi criado, meu amado, para viver as tristezas que você tem sofrido no momento de hoje. Você não foi criado para se enfiar debaixo da cama e ali lamentar os seus choros, as suas dificuldades, as suas lutas. Deus fez você para glorificar o nome dele, para que você fosse feliz, para que você fosse um vencedor, para que você pudesse não se deter diante dos empecilhos da vida, para que você pudesse saltar pelas barreiras, para que você pudesse destruir as muralhas, para que você fosse adiante e jamais se detesse em nada nessa vida, para que você realmente encontrasse um caminho que pudesse você ser feliz. Mas tudo isso depende de uma decisão sua, a mesma decisão que Simão tomou nesse texto. Ele preferiu largar toda a amargura de lado para viver uma vida de paz e alegria com o Senhor. E hoje você pode ter a mesma coisa.
Hoje Jesus pode estar curando as feridas do seu coração. Hoje Jesus pode estar fazendo com que aquelas mágoas que você guarda há tanto tempo sejam destruídas em nome de Jesus. Que todo aquele sentimento que torna você muitas vezes amargo possa ser livre e você se tornar mais doce que o mel. Você possa se tornar uma pessoa mais do que agradável a si mesmo e àqueles que estão ao seu redor. Tudo isso por tomar a decisão de deixar a amargura não mais controlar o seu viver e deixar Jesus guiar a sua vida. Uma decisão que você pode tomar ainda hoje. E eu quero orar por você, meu irmão. Assim como Pedro orou por aquele homem, eu gostaria de orar por você. O que tem amargurado o seu coração? Qual a tristeza que invade a sua alma? Por que você pensa que tudo está dando errado? Por que você só pensa coisas ruins? E você poucas vezes pensa coisas boas? Por que você está fadado ao fracasso? Não, diga não para esse momento da sua vida, porque Deus tem uma nova história a escrever diante de você. Deus tem uma nova linha a colocar na sua vida, muito diferente daquela que você viveu até agora. Então receba essa oração em nome de Jesus agora, meu amado. Na dificuldade que você esteja, na luta que você esteja atravessando, Deus pode operar hoje um grande milagre no seu viver. Deus amado, em nome de Jesus, eu apresento os meus irmãos diante de Ti, Senhor. Sabemos que às vezes, ó Deus, nosso coração se sente triste, amargurado, pesado. Às vezes são tantas as lutas que nós pensamos, não vamos vencer. Às vezes são tantas as dificuldades, as derrotas que cultivamos na vida, que pensamos, está tudo perdido. E aí, ó Deus, só nos resta uma coisa nesta noite: querer que o Senhor venha agir em nosso viver. Comece, ó Deus, causando em nós algum tipo de arrependimento, para não querermos mais a vida, ou esse tipo de vida que aqui nós estamos dizendo. Se porventura vivemos assim, nós não queremos viver mais, e por isso arrependidos estamos diante de Ti, e clamamos ao Senhor em nome de Jesus, para que mude a nossa história, restaure vidas, cure corações, liberte pessoas, em nome de Jesus.